Voltamos à nossa entrevista falando sobre o desenvolvimento portuário, perspectivas do Estado e do país. Doutor Celso, falava da questão dos acessos, né? E uma das coisas que gerou praticamente o maior fluxo portuário no Espírito Santo foi a estrada de ferro. Sim, Almir, veja bem, isso é fato. Agora, a estrada de ferro que hoje Mas só que a Vale tem uma dificuldade, a Vale que opera o sistema da Vitória Minas, atrelado com outros ramais da antiga Rede Ferroviária Federal, hoje MRS, né? E a Ferrovia Centro-Atlântica, FCA. O que acontece? Eles também precisariam de definir o foco, né? Porque a carga que eles mais transportam, obviamente, é o minério, para suprir aqui o Porto de Tubarão, manter as operações do Porto de Tubarão. Vale dizer que a Vale faz um trabalho fantástico, né? Porque o Porto de Tubarão está chegando no seu limite, principalmente na questão de pátios, né? E se movimenta mais de 100 milhões, 130 milhões de toneladas de minério por ano, né? Então, quer dizer, na realidade, a Vale faz um verdadeiro milagre mantendo o Tubarão no top dos portos de embarque de minério de ferro no mundo. Mas em detrimento, por exemplo, de outras cargas que poderiam ser transportadas, de terceiro, e a Vale diversificar não só a parte de soja e carvão e minérios, mas também pensar em movimentar carga containerizada, né, para o Cerrado, enfim, para ampliar o raio de ação da ferrovia e principalmente do porto, né? Então isso, vamos dizer assim, o ônus ficou sobre os ombros da Vale. Mas a Vale hoje é uma empresa privada e ela vai focar aquilo que for mais rentável. E a pergunta fica, será que a Vale vai de fato aceitar essa responsabilidade de ter que fazer o desenvolvimento da infraestrutura necessária para o suprimento dos portos? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu acho que um ente maior, como um governo federal, teria que capitanear, né, fazendo um planejamento estratégico e, depois de feito esse planejamento estratégico, consultar a iniciativa privada, onde é que ela poderia entrar, de que maneira ela poderia participar dos investimentos e definindo claramente como é que eles poderiam depois reaver todo esse investimento. Porque a iniciativa privada não vai colocar recurso sem que ela mais na frente tire o recurso e mais os seus lucros, né? Mas então, antes se não houver isso, não vai haver investimento. Mas antes de ser uma ferrovia privada, ela é uma concessão pública, né? E que deveria ser controlada por uma agência controladora que foi criada com essa finalidade. E também, por onde passa um leito de uma ferrovia, pode passar um segundo leito, né? Com custos não duplicados, né? Não necessariamente duplicados. Então, se pensar nisso, eu acho que o desenvolvimento do transporte, das vias de acesso, porque aí vai uma segunda pergunta, o casamento perfeito entre um navio é com uma locomotiva, né? Não com um caminhão, né? Pois fica mais compatível com a aplicação de teoria de escala, um deslocamento com uma quantidade bem acentuada de mercadoria e você baixa o custo unitário da carga transportada, né? Agora... E aí nos nossos portos, Porto de Santos, a ferrovia está na mão de iniciativa privada também, que não abre mão para botar um pequeno ramal e passar pela sua área de servidão. E aí você tem engarrafamentos, quer dizer, entupindo completamente o Porto de Santos. Porto de Paranaguá, o entupimento de caminhões também que trazem a soja do Cerrado, não tem uma ferrovia de bom acesso. E parece que não se fala em duplicação de ferrovia e ampliação da rede ferroviária no país, né? Fala, mas fazer de fato acontecer é que realmente é uma coisa que não acontece, né? Isso já vem sendo falado há 10, 15 anos, mas de fato acontecer algo palpável, não acontece nada nesse cenário que você acabou de colocar. E os portos que você citou, no caso Santos, Paranaguá, assim como Vitória, é um exemplo clássico, né, de que não houve uma interação entre o poder público e um planejamento adequado para poder
deixar áreas para a expansão natural das atividades portuárias, mantendo os fluxos populacionais um pouco mais afastados, e o seu acesso, sua mobilidade. Então, o Brasil carece de mobilidade, carece de planejamento. Então, hoje, a gente tem que pensar em fazer uma infraestrutura nova, mas pensando também de que forma nós vamos operacionalizar isso tudo para evitar que precocemente essas novas infraestruturas que a gente espera que seja construída no Brasil, de fato já se torne obsoleta de uma forma precoce. Então a gente tem que pensar e tem que planejar e tem que executar o planejamento tal qual ele foi feito. E se você falar em planejamento, eu quero conhecer onde é que existe planejamento nesse país. E mais ainda, onde existe a execução do planejado nesse país. Eu acho que você vai ter grande dificuldade, assim como eu tenho, de tentar encontrar essas informações, principalmente a nível governamental, para poder a gente, como um profissional atuante na área, a gente está sempre atualizado. Essas informações simplesmente não existem. Ou se existe, eu ainda não consegui encontrar. Tinha a GEIPOT, né, que era um órgão de planejamento, de pensamento do desenvolvimento portuário no país, parece que também foi extinta, né? Eu te pergunto, onde anda o arsenal de informações gerado no GEIPOT na sua época de atuação? Ninguém sabe onde foi parar isso. Então, nós no Brasil perdemos muito facilmente esse arcabouço informativo. A gente não sabe onde encontrar, e muito menos de que maneira a gente pode utilizar isso aí. Então, a falta de planejamento, a falta de preservação de todos os dados históricos para poder a gente saber o que nós vamos fazer num futuro próximo, é o que gera esse caos que está na infraestrutura brasileira, né? Celso, voltando na questão da gestão portuária, que inclusive é uma área de sua formação, eu vou fazer uma provocação. A gente passou um período extremamente público, né? E o público parece que caiu de nível de organização, de operação. Assim foi visto nas escolas. As escolas públicas que eram referências, né? Caíram de nível, à exceção das universidades, que ainda continuam sendo as referências no Brasil, né? As grandes universidades são as universidades públicas. E, posteriormente, o nível de terceirização, né? E aí também se deixou deteriorar o público para dar preferência à iniciativa privada. Mas me parece que a gestão adequada é um casamento entre essas duas vertentes, né? O público e o privado, com o papel do governo de controlador, de planejador, de desenvolvimento, porque o privado quer explorar um processo que já está aí. E o governo que deve pensar numa articulação política, como você mesmo citou, do Espírito Santo com o estado de Minas Gerais. Veja bem, Almir, o que eu acho? Como você disse, se não há planejamento, a coisa fica difícil para avançar. E existe se você fizer um apanhado histórico, toda vez que os governos têm muito recurso, ele passa, a iniciativa privada não tem. Então ele passa a chamar a responsabilidade de fazer as coisas. Quando os governos não têm dinheiro, normalmente a iniciativa privada tem. Então o governo passa a exercer concessões e delega parte do que ele deveria fazer à iniciativa privada. Quando ele tem um plano, né? Pois é. Agora o que acontece é o seguinte, quando o governo não tem plano e não tem uma legislação de preferência clara e confiável, que estabeleça um marco jurídico de que ela vai transferir essa responsabilidade de exploração para a iniciativa privada, e essa, por sua vez, vai visar lucro, independente, porque o governo normalmente não visa lucro. Então, a iniciativa privada visa lucro. E se a iniciativa privada não tiver garantia de que ela vai poder auferir lucros, ela não vai investir, entendeu? E ela vai sempre depender, o desenvolvimento vai sempre depender de governos. E isso é um problema sério. Então, como nós estamos falando aqui de que o governo, na área de portos e de infraestrutura, vem adiando por 30, 40 anos os investimentos necessários para o
dar seguimento ao crescimento natural do nosso país, né? Aí eu te pergunto, como é que nós vamos chegar ao ponto desejável? O Brasil vai continuar sendo sempre o país do futuro, um futuro que nunca chega, porque ele não consegue fazer o básico do básico para que o básico possa, de fato, dar um input para um desenvolvimento maior e gerando mais riqueza e bem-estar para a sua população. Isso passa por todos os outros aspectos, como, por exemplo, a educação e tudo mais, a preparação dos nossos jovens para que eles possam ter melhores ferramentas e melhores condições de enfrentar esses desafios. Mas sem a delimitação de parâmetros legais para que a iniciativa privada, numa interação com a coisa pública, com o poder público, possa de fato ser feita e ser de fato cumprida, obedecida, eu não acho que nosso país vai chegar tão rápido assim no patamar que a gente deseja, né, de ver. Né? Eu acho que eu não vejo isso nessa minha vida. Provavelmente, eu espero que minha filha veja isso, mas certamente eu não verei. Mas tem uma outra questão, acho que envolve essa questão do público e o privado, né? A falta de planejamento, uma falta de um desenho claro, talvez a estadualização da gestão, dos portos. E uma outra coisa muito importante, a iniciativa privada que quer entrar na área portuária enfrenta sem número, um emaranhado de instâncias burocráticas praticamente paralisantes. Exatamente. Nós temos que fazer uma revisão de todo o arcabouço legal que, de uma forma ou de outra, acaba impactando nessas atividades. Então, nós temos que, como dizem na gíria, remover um entulho jurídico que nós temos aí. Verdade. E estabelecer um marco jurídico mais simples e mais palpável de ser realizado. E nós temos a tendência de ficar inventando moda e criar uma série de mecanismos, supervisão de supervisão, e isso gera o que você acabou de dizer de burocracia. Então nós temos que estabelecer um marco mais simples e que de fato ele possa ser cumprido e possa ser exercitado. Agora, observe o seguinte, além disso, que você falou até agora, que nós comentamos aqui, você também precisa de profissionalizar as gestões. Eu entendo que se ela for uma gestão estatal ou se ela for uma gestão privada, ela deve ser exercida com profissionalismo. Quando eu falo profissionalismo, eu digo que os profissionais que ali vão trabalhar, eles devam ser devidamente bem treinados nessa determinada área, eles devem saber ou ter conhecimento de causa do que eles devem fazer para desenvolver uma companhia portuária ou uma companhia de navegação, uma companhia aérea, o que seja. Então, nesse aspecto, se você fizer um apanhado pelo nosso país, você vai ver uma carência muito grande ainda de cursos que levem essas informações específicas para uma plateia que tenha interesse em vir a atuar profissionalmente nessa área. Porque não adianta nada botar um cara que cai de paraquedas, que nunca viu uma operação de porto, nunca soube como é que trabalha um porto, e porque foi o cara que coordenou a campanha do cidadão que se elegeu, o deputado, o senador, o que seja, e ele vai ser nomeado para ter um cargo numa estatal dessa. Então a gente precisa acabar com esse tipo de coisa e deixar em áreas estratégicas que seja de fato tocada não por político, mas por profissionais. E que esses profissionais sejam devidamente bem treinados através das suas instituições de ensino superiores ou técnico que seja ela particular ou seja ela estatal, de governo. Certo. Eu acho que não pode haver diferença entre a qualidade de ensino do ensino público, assim dizer, e do ensino privado. Eu acho que qualquer uma delas tem que procurar uma excelência e procurar uma boa formação dos seus profissionais. Então, nesse aspecto também, independente de tudo que a gente já falou aqui, da questão de infraestrutura, de falta disso, falta daquilo, também necessitamos melhorar a qualificação dos nossos profissionais que têm o interesse, eventualmente, de atuar nessas áreas. Aqui no Espírito Santo teve a iniciativa, ainda não sei em que situação anda,
mas do professor, foi diretor da Codesa, professor de Portos, Máximo Borgo, de criar um instituto, um órgão de inteligência portuária, de pensar, né, reunindo pessoas assim com a sua formação, também para pensar o desenvolvimento dos portos. Né? A gente participou desse grupo com o meu querido professor Máximo Borgo, e eu vi o esforço que ele fez, e eu confesso a você que eu não, depois de um determinado tempo, eu não sei se ele teve força para continuar a tentar atingir esse objetivo de formar essa cultura portuária aqui, dado ao tamanho, número de dificuldades que ele encontrou para tentar desenvolver isso aí. Celso, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu só te pediria, além de te agradecer mais uma vez a sua participação, qual o recadinho que você dá aí, de 2 linhas aí? Nós precisamos de começar a definir o mais rápido possível a parametrização, que a iniciativa privada possa de fato atuar no desenvolvimento da infraestrutura e que o governo cumpra a sua parte e cobre da iniciativa privada a parte dela. E que em seguida também, ou em paralelo, melhor dizendo, seja feito convênios entre o poder público e as instituições de ensino, no sentido de privilegiar e de capacitar uma nova mão de obra, vamos dizer assim, destinada a essa área especificamente, que é a parte de infraestrutura, portos, ferrovias e rodovias. Eu acho que por aí a gente vai avançar mais rápido. Ok, obrigado. Não.